Eu não vou ser o mensageiro do caos e do pânico para ganhar views, mas eu preciso te alertar que o que está acontecendo aqui no meu estado, na minha cidade também, é bem grave, é assustador, mas o que eu quero te falar agora é o que a gente pode tirar disso tudo. Para quem não está entendendo, né, Rio Grande do Sul está sofrendo já faz mais de 2 semanas agora, porque está chovendo nesse momento de novo, com chuvas, e não são só chuvinhas, são muitas chuvas, um volume milimétrico que seria para mais ou menos 6 meses no estado em pouquíssimo tempo. Isso afetou muito uma das regiões mais em cima da serra do Rio Grande do Sul, também o Vale do Taquari, e são rios que se interligam e chegam aqui na região metropolitana de Porto Alegre. Eu moro em São Leopoldo, que faz parte da região metropolitana, que também tem um rio que é o Rio dos Sinos, assim como existe o Rio Jacuí, que também desemboca em outro rio, e todos esses rios se desembocam dentro do Guaíba, que é outro rio que no fim vai desembocar na Lagoa dos Patos, que é outro rio do Rio Grande do Sul. E é por isso que o Rio Grande do Sul se chama Rio Grande do Sul. Tem vários rios aqui. Historicamente, a gente, nas últimas décadas, não foi tão afetado assim por problemas climáticos. A gente teve no ano passado já grave, a gente teve alguns, mas nada tão grave quanto o que está acontecendo agora. E eu sei que tu provavelmente já ouviu falar sobre isso em diversos lugares o tempo inteiro. Eu não estou fazendo esse vídeo apenas para falar do assunto. Eu estou fazendo esse vídeo porque eu quero te passar não só o que tu pode aprender, mas primeiro aquilo que é importante tu entender sobre essa situação. São mais de 1 milhão de pessoas atingidas diretamente por isso aqui. São pessoas com as casas inundadas. E quando eu falo casa inundada, não é água batendo na beirada da calçada, é água passando do teto. Meu tio, por exemplo, ele já teve em uma enchente e a água chegou na beirada do armário da casa dele, na canela, digamos assim. Dessa vez ele perdeu tudo mesmo. Tudo. Só conseguiu sair de casa com o cachorro no colo e a família. E a gente está tentando ajudar o máximo possível, seja financeiramente, seja com recursos. No meu caso, a minha rua onde eu moro, graças talvez a Deus, a sorte, o destino, eu não vou falar disso agora, mas onde eu moro, com uma região mais alta, não foi atingida. A gente só ficou sem água aqui em casa durante vários dias, mas a gente soube lidar com isso, a gente aprendeu a lidar com isso. Mas eu fiquei ilhado, isso não é a coisa mais importante. Mas quando eu digo ilhado, tenta sair em vários lugares da cidade e tá tudo trancado, porque tá alagado. A cidade ficou metade coberta sobre a água, tá? E quando eu digo uma cidade sobre a água, uma cidade com água, na verdade, é prefeitura, ginásio municipal, escolas, uma série de coisas. E tudo isso, para alguns de vocês que estão em outros estados, para alguns de vocês que estão assistindo como se fossem só espectadores, são espectadores, parece só uma notícia. Só que o que causou tudo isso é um evento climático. É um evento que cada vez mais a gente vai perceber como algo comum, infelizmente, ou talvez algo que não seja controlável a acontecer. E não só no Rio Grande do Sul. Isso pode acontecer no futuro no teu estado, na tua cidade. E eu não estou falando isso para criar o caos em nenhum de vocês, eu não quero passar o caos. É pelo contrário, eu quero te fazer aprender ou talvez tirar alguma lição disso. Primeira lição que eu aprendi durante essas últimas semanas é que tem coisas que são totalmente incontroláveis. Só que mesmo dentro de tudo que a gente não controla, tem coisas que a gente consegue controlar. E eu vou dar um exemplo muito claro. Quando começou a enchente, quando começou as águas virem, tá? Quando começou a surgir as águas, que destruiu algumas cidades, inclusive do interior, porque era uma água muito forte, foram rios que se tornaram verdadeiros ali máquinas de destruição de cidades. Tem uma cidade no Rio Grande do Sul que se chama Mussum, pesquisem sobre ela desapareceu. A cidade desapareceu. Eu não estou falando de uma cidade com casas ribeirinhas, casas de madeira, aquele tipo de construção ruim que a gente vê às vezes por aí quando mostram um lugar alagado. Não, estou falando de casas de concreto. O rio varreu a cidade. E por que é importante a gente entender isso? Por que é importante eu te passar o que está acontecendo aqui? Primeiro porque quando tudo isso começou a surgir, bateu um certo pânico, bateu um certo pavor e uma necessidade de quem não estava sofrendo com isso, que é o meu caso, eu não fui diretamente atingido com isso, querer ajudar. E aí eu não tenho barco, eu não tenho jet ski, eu tenho um monte de obra e dinheiro. E eu tento ajudar do jeito que eu posso. Mas, e quem só está assistindo isso? Por que precisa se importar com isso? Não só porque pode acontecer contigo um dia, mas para entender que tudo isso mostrou várias situações e vários sentimentos que a gente tem o tempo inteiro na nossa vida em diversos momentos. Essa falta de controle que a gente percebe de
de um momento para outro, a cidade que parecia ter um mínimo de estrutura para a gente viver, não tem mais barcos para resgatar quem está ilhado, quem está dentro de casa e não quer sair porque tem medo de sair de casa com a casa sob a água e depois ter a casa saqueada. Medo de sair na rua e não ter polícia, porque a polícia está tentando ajudar quem está no abrigo, quem está com emergência, quem precisa ir de um local para outro e não tem como transporte. Esse foi um trovão agora para quem não ouviu. Tá chovendo de novo no Rio Grande do Sul. Tudo isso que tem acontecido me deu não só lições, mas está me fazendo entender as coisas com outra perspectiva. Por exemplo, antes eu ouvia falar de enchentes, eu ouvia falar de coisas que aconteciam em outros lugares e eu pensava, ok, que triste pra eles, né? Mas a vida que segue, é verdade. E eu acho que a gente tem que aprender a viver e seguir com o que tem, aprender a lidar com o que tá acontecendo, tá? E nesse momento, eu vou dar uma perspectiva pra vocês do que aconteceu nos últimos dias. Logo que começou as cidades a encherem, a ficarem alagadas, cidades submersas, como Canoas ali na região do Matias Velho, que é um bairro que eu já trabalhei bastante por ali na época que eu era CLT e conheço bastante aquela região, né? Esteio também, que ficou embaixo d'água, a minha cidade ficou embaixo d'água, o bairro Santo Afonso, do lado da minha cidade, que ficou embaixo d'água também. Todas essas regiões foram regiões que eu já conhecia. E quando isso acontece com a gente, primeira coisa que a gente pensa é, tá, mas por que o governo não atua? Por que o governo não faz alguma coisa para resolver isso, né? E é verdade, por obrigação o governo deveria fazer. Só que chega um ponto que nem o governo tem recursos, não tem barco suficiente. E aí, quem é que dá o jeito? A população que se ajuda. Tem um lema aqui no hino rio-grandense que eu acho lindo e que eu acho que se eu pudesse passar alguma ajuda para quem é meu conterrâneo aqui é: sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra. Eu não tô querendo ser bairrista aqui, não, nem um pouco. Mas eu acho que nesse é o momento de a gente mostrar exemplo, de a gente se unir. Eu não tô falando do Rio Grande do Sul, eu tô falando do Brasil, do brasileiro. E eu tenho visto isso de vários lugares. É lindo a gente ver pessoas de São Paulo, do Rio, de Minas Gerais, de Salvador, do Acre, de todos os estados brasileiros ajudando, querendo ajudar, trazendo caminhões, helicópteros, mantimentos, empresários, diversos empresários, colocando dinheiro, colocando a sua frota de caminhões, de helicópteros, do recurso que tem pra cá. Ver surfista que, o cara podia estar no Rio pegando uma onda, ele tá vindo pra cá com jet ski pra resgatar quem precisa. Isso é lindo de ver. Esse é o momento de sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra. Eu não tô falando do Rio Grande do Sul, eu tô falando de nós como povo, como brasileiro. Essa é outra lição que eu tenho aprendido sobre isso. Sobre como se ajudar quando todo mundo precisa. Outra lição que me marcou demais é tentar se manter frio em meio ao caos. E é muito difícil. É difícil. Teve dias essa semana, e eu não sou uma pessoa diretamente atingida, e eu só queria ir no mercado, comprar água para quem precisava, fazer doações. Eu tenho um carro grande, eu pensei, eu coloco um monte de coisa ali e levo. E aí eu ia no mercado, não tinha água, eu ia no mercado, não tinha tal coisa, e começou a faltar coisas nos mercados, porque as estradas estão bloqueadas por causa da água que inundou, e a minha cidade agora está melhorando, estava praticamente ilhada durante alguns dias, o difícil acesso, uma estrada de uma cidade para outra que era meia hora de acesso, ficavam 5, 6, 7, 10 horas para acessar, e às vezes só um carro alto conseguia passar, e aí tentava ir num lugar fazer alguma coisa, não dá para fazer isso, não dá para fazer aquilo, não tem coisa no mercado. As coisas começavam a escassear e tu começa a entrar num pânico. E o teu emocional começa a te puxar pra baixo, pra baixo, pra baixo. Eu sei que isso vai passar. Como eu disse, eu não vou ser o mensageiro do caos nesse vídeo. É o contrário. Eu quero te ajudar a entender isso aqui, como tu também pode ajudar, eu vou falar disso. Mas te fazer pensar que isso pode acontecer, não nessas proporções contigo, talvez em outra situação na tua vida. Esse é o momento, quando a gente está extremamente abalado, que a gente precisa pensar: como eu posso realmente ajudar? O que é o 80-20 dessa situação? O que é o 80-20? Aquilo que é mais importante, aquilo que vai dar mais resultados agora. Agora, nesse momento, praticamente todo mundo que estava ilhado, a maioria das pessoas já não está mais. Dá para dizer que a maioria das pessoas com certeza já não está mais. Mas as chuvas continuam. Quando a água baixar, que ela vai baixar em algum momento, vai ter muita destruição, como a gente já viu nas cidades do interior. E nesse caso, talvez não seja só destruição, seja questão de reorganização, estradas, pontes que precisam ser reconstruídas. E tudo isso, o poder público, embora a gente saiba que eles têm que fazer alguma coisa, eles não vão fazer da melhor maneira possível. E aí vai precisar de mão de obra, de braço, de ajuda. Eu quero organizar algumas coisas, já estou pensando o que eu vou organizar para o depois, inclusive. Mas eu sei que se eu puder tirar alguma reflexão disso e te ajudar em alguma coisa nisso, a pensar nisso, nesse momento em que tudo parece meio caótico, precisa pensar com frieza.
Teve uma situação que eu achei até quase cômica no meio de tudo isso. Eu abri o Instagram 1 ou 2 vezes essa semana e eu vi assim um influencer que mora lá, sei lá, em São Paulo, no Rio, na sua casa muito tranquilo, acordando de manhã, dando bom dia, se exercitando, falando do seu conteúdo no Instagram, como se nada estivesse acontecendo. E aí eu olho pra janela aqui de casa e tá um helicóptero passando, tá outro helicóptero passando, tá o carro dos bombeiros com um barco atrás e um caminhão do lixo sendo escoltado pela polícia, porque não tem como o caminhão do lixo passar pela cidade. O lixo tem, na verdade, porque não tem caminhão do lixo, por exemplo. Para que vocês entendam um pouco do que tem acontecido por aqui. Mas nada disso é caótico. É grave? É assustador? É. Mas eu não quero que a gente ache que porque isso é grave, é assustador e pode acontecer, a gente tem que aprender a lidar com isso, que a gente precisa sentir como se o mundo estivesse acabando. Não. O que a gente pode aprender com isso? A gente pode se ajudar, a gente pode cobrar muito mais do poder público. Fundo partidário, 4,9 bilhões. Vocês não precisam desse dinheiro. O Rio Grande do Sul precisa desse dinheiro. O Maranhão precisa desse dinheiro. O Acre, São Paulo, o Amazonas, Santa Catarina, seja qual for o estado, precisa desse dinheiro muito mais do que o fundo partidário. Eu não vou levantar bandeira para nenhum político de estimação, seja de esquerda ou de direita. Na minha cidade, o prefeito vai ser criticado. Na cidade do lado da minha, o prefeito vai ser criticado. O meu governador vai ser criticado. O governador do outro estado que dizem que não ajudou vai ser criticado, seja qual for a tua religião política. Eu tô falando dessa forma já que é assim que parece que as coisas estão virando. Não gasta o teu tempo com a discussão. Nesse momento é a hora de a gente se unir e pensar como a gente vai resolver o problema rápido. Não adianta ficar uma semana discutindo a política, o governador, o estado isso, o fulano aquilo, Beltrano fez isso. Só tenta ajudar de alguma forma. Eu compartilhei nas redes sociais, no meu Instagram, a gravidade disso aqui. Doei. Tenho tentado ajudar da forma que eu tenho recursos ou que acho que é mais importante. Mas se tu não consegue ajudar nesse momento, tudo bem. Se tu não tem condições financeiras, tudo bem. Se tu não tem como enviar uma mão de obra, alguma coisa que tu pode ajudar, tudo bem. Só não gasta a tua energia com coisas que não te trazem nenhum resultado. E aqui entra outra lição que é a mais valiosa de todas para mim sobre tudo isso. Eu comecei esse vídeo falando, não vou ser o mensageiro do caos. Porque com o caos eu só consigo views. Eu não quero isso aqui no YouTube. Esse é um canal de trabalho, de digital, de ter resultados aqui na internet. E nada disso eu consegui buscando viralizar ou buscando ser o cara da polêmica. Eu não vou ser esse cara. E eu não tô falando sobre mim aqui, eu tô falando sobre pessoas que gastam o tempo e energia consumindo conteúdo de quem faz o caos. Não promovam o caos. A gente consegue sair dessa. Eu sei que o Rio Grande do Sul vai sair dessa. Sirvam nossas façanhas de modelar toda a terra. De novo, isso não é bairrismo da minha parte. Isso é algo que eu tô vendo de todo o Brasil. E eu espero que de alguma forma tu também consiga tirar lições disso. Não vou deixar nenhum pix aqui de ajuda específico, eu quero que tu se sinta à vontade para ajudar quem tu segue, as pessoas que tu vê trabalhando e ajudando lá, as pessoas que estão no meio aqui da água ajudando alguém. Ajude essas pessoas, contribua com essas pessoas, seja com alimento, seja com dinheiro, seja com o que for, ou compartilhando a gravidade disso. Não é só mais uma enchente, não é só mais um problema do Brasil, é o maior problema, digamos, geográfico que a gente já teve nesse país. E eu não estou querendo botar peso sobre cada problema, mas é o número de pessoas que afeta diretamente já é o maior. E talvez daqui 5 anos seja no teu estado. E é por isso mesmo que a gente tem que aprender alguma coisa com isso. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Deixa aquele like se fez sentido. Eu te vejo no próximo vídeo. Até mais.